Bom, gente, nessa aula nós continuamos a examinar o artigo 216 do Regulamento da Previdência Social, que fala de arrecadação e recolhimento de contribuições. E vamos iniciar pelos parágrafos que tratam da dedução da contribuição da empresa na contribuição do contribuinte individual. O parágrafo 20 do artigo 216, ele nos diz o seguinte, vamos dar uma lida e depois a gente vai destrinchar esse dispositivo. Que na hipótese de um contribuinte individual prestar serviço a outro contribuinte individual equiparado à empresa, ou a produtor rural, pessoa física, ou a missão diplomática e repartição consular de carreira estrangeiras, esse contribuinte individual poderá deduzir de sua contribuição mensal 45% da contribuição patronal do contratante efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esse contratante lhe tenha pago ou creditado no respectivo mês, limitada a 9% do respectivo salário de contribuição. Então vamos conversar, depois a gente volta para esse texto. Vejam vocês o seguinte, os contratantes de contribuinte individual aí referenciados são o CI equiparado à empresa, o produtor rural, pessoa física, missão diplomática estrangeira, repartição consular estrangeira. Não sei se vocês se lembram que na lei também se falava no organismo oficial internacional de que o Brasil seja membro efetivo quando contrate brasileiro no exterior, tá? Então, na lei nós temos mais essa possibilidade de contratante. Então, esses contratantes, eles vão permitir aquele contribuinte individual que prestou serviços que ele deduza da sua contribuição como contribuinte individual 45% da contribuição de 20% do contratante até o limite de 9% do salário de contribuição. Nós vamos voltar nisso, vamos examinar aqui um exemplo. Uma missão diplomática contratou um eletricista e pagou esse eletricista R$1.000. Se eu for fazer uma pesquisa, nos dispositivos do regulamento, eu vou descobrir no artigo 99 do regulamento que o eletricista, enquanto contribuinte individual, ou seja, ele presta serviço eventual, então ele é um contribuinte individual. Então esse eletricista tem no regulamento, no artigo 99, a previsão de uma contribuição de 20% sobre os R$1.000. No artigo 201, nós já vamos ter descoberto no caminho aí, lá no início do regulamento, que missão diplomática equiparada à empresa e, como tal, deve pagar a contribuição de 20% sobre a remuneração do contribuinte individual. Então, a missão diplomática, enquanto contratante equiparada à empresa, paga 20%. O eletricista, num primeiro momento, o que a gente encontra no regulamento é que ele também deve pagar 20%. Então, totalizaria 40% em cima desses R$1.000. No decorrer do tempo, se entendeu que essa exigência era de valor muito elevado e se resolveu fazer uma mudança no sentido de permitir a redução da contribuição do contribuinte individual, de modo que ele conseguisse pagar como percentual máximo, mesmo que pagaria um empregado. A maior alíquota de um empregado, sabemos que o empregado contribui com 8, 9 ou 11, a maior alíquota, portanto, para o empregado é 11. A empresa paga 20% sobre a remuneração do empregado e o máximo que o empregado pagaria seria 11%. Então, se resolveu criar um mecanismo que permitisse reduzir a contribuição do contribuinte individual. Então, vamos ver como é que isso funciona. A contribuição da missão diplomática, enquanto equiparada à empresa, é de 20% sobre R$1.000, portanto, de R$200. A do eletricista, como contribuinte individual, 20% de R$1.000, portanto, R$200. Muito bem. A missão diplomática, tá? Ela pagou esses R$200 e sobre esses R$200 aqui, nós vamos calcular 45% do seu valor. 45% de R$200 dá R$90. O que nós vamos fazer com esses R$90? Nós vamos trazer esses R$90 para cá, no sentido de
deduzir esses R$90 da contribuição de 200. Então, 45% da contribuição do contratante, que deu R$90, eu vou aproveitar esse valor de R$90 para deduzir dos 200 que o contribuinte individual tem de contribuição a recolher, tá? Então, esse eletricista, em vez de pagar 200, ele vai pagar 200 menos os 90, que dá 110. E 110, gente, 110 nada mais é do que 11% de R$1.000, de acordo? Tá? E esses 11% aqui, quem recolhe é o próprio eletricista. Esse tipo de contratante, adiante o regulamento vai nos explicar, que esse tipo de contratante não retém a contribuição do individual para efetuar o recolhimento. É o próprio eletricista, enquanto individual, que vai efetuar o pagamento, o recolhimento dessa contribuição, aproveitando, é claro, na contribuição, a dedução de parte da contribuição da empresa. Muito bem. Mas vamos dizer que uma missão diplomática, ela pagasse 10 mil ao eletricista. Qual seria a contribuição do eletricista? Hoje o teto está em 4.159, então a contribuição do eletricista não se daria sobre os 10 mil, tá? Eletricista, contribuinte individual, não vai pagar sobre os 10 mil. A empresa contratante, equiparada à empresa, vai pagar 20% sobre 10 mil. Aí é sobre os 10 mil mesmo, porque quando é contribuição do contratante, aí não tem teto. Muito bem. Então, a contribuição da missão diplomática, 20% de 10 mil daria 2 mil. A contribuição do eletricista, 20% de 4.159, 831,80. Muito bem. Tá? Essa missão diplomática pagou 2 mil de contribuição e um pedaço dessa contribuição pode se aproveitar para deduzir da contribuição do eletricista. Então, eu vou pegar quanto? 45% de 2 mil, que dá R$900. O que eu vou fazer com esses R$900? Vou trazer para cá. Ora, se eu trouxer R$900 e eu deduzir 900, o eletricista não paga nada, não é? Ficaria, né, zero de contribuição e ele ainda ficaria todo feliz achando que tem um saldo para deduzir da contribuição dele no mês seguinte. Só que isso aqui não pode acontecer assim, isso aqui não existe. Eu coloquei aqui só para arriscar. Por que não existe? Por que não existe? Porque desses 900, tá? Eu não posso trazer tudo. Dos 900 tem uma barreira aqui, eu não posso trazer o total. Dos 900, eu só posso trazer 9%. 9% de quê? 9% desse valor aqui, de 4.159. Então, ele tem esse crédito de 900, que ele não vai poder aproveitar todo para deduzir. Por quê? Porque o máximo da dedução admitida é de 9% do salário de contribuição do eletricista. E os 9% do salário de contribuição é o quê? 9% de 4.159, que dá 374,31. Então, o que é que ele vai deduzir? Ele vai pegar esse 374 e trazer para cá. Ele vai deduzir apenas 374 e não o total de 900. Então, ele vai pagar 457,49, que corresponde a 11%. Então, a dedução máxima permitida aqui é de 9%, de modo que no final ele acaba pagando 11%. 11% de quê? 11% disso aqui, tá? Ok? Então, é essa a lógica que está aí prevista. Deixa eu ver se eu transcrevi, tá aqui, ó. Então, para efeito, eu não transcrevi o 20, eu vou voltar todos os quadrinhos, vamos lá. São muitos, mas a gente chega lá. Vamos lá, ver se a gente consegue. Eu devia ter colocado lá depois, sabendo que eu ia usar, mas enfim, vamos lá. Parágrafo 20. Na hipótese de o contribuinte individual prestar serviço a outro contribuinte individual, então eu tenho um contratante que é outro contribuinte individual equiparado à empresa, eu tenho um contratante produtor rural, pessoa física, contratante missão diplomática, repartição consular de carreira estrangeira. O contribuinte individual prestador de serviço pode deduzir da sua contribuição mensal 45% da contribuição patronal do contratante, efetivamente recolhida ou declarada, incidente sobre a remuneração que esse contratante lhe tenha pago ou creditado no respectivo mês, limitada a 9% do respectivo salário de
contribuição. Então, os contratantes envolvidos são esses, tá? E o contribuinte individual, ele vai usar, né, para dedução, 45% da contribuição de 20% do contratante, mas até o limite de 9% do salário de contribuição, tá? Então, vamos lá para frente, tá? Cadê? Gente, esse slide tem muitas coisas, mas eu quero para cá. Então, vamos lá. Parágrafo 21. Para efeito dessa dedução dos 45% da contribuição do contratante, a contribuição do contratante tem que ser declarada ou recolhida, né? E considera-se que a contribuição do contratante foi declarada se ele informar, se ele prestar informação na GFIP ou se o contratante forneceu uma declaração ao segurado que prestou serviço, onde conste, além da identificação completa do contratante, inclusive com o número do CNPJ, se for o caso, tá, de ter CNPJ, o nome e o número de inscrição do contribuinte individual, o valor da retribuição paga e o compromisso de que esse valor será incluído na citada GFIP e efetuado o recolhimento da correspondente, né, contribuição. Então, significa dizer que para deduzir os 45% da contribuição da empresa, dos equiparados à empresa, o CI vai ter que solicitar do contratante, que vai ter que fornecer a ele a GFIP, a cópia da GFIP, ou então uma declaração com o número do CNPJ do contratante, se for missão diplomática, repartição consular, porque CI equiparado à empresa e produtor rural pessoa física nem tem CNPJ, tá? O nome e o número de inscrição do contribuinte individual, o valor da retribuição paga a esse contribuinte individual que prestou serviço e também na declaração tem que constar o compromisso de que o valor da remuneração vai ser informado na GFIP e que vai ser efetuado o recolhimento dessa contribuição, tá? Então, o contribuinte individual que presta serviço a esses contratantes que nós estamos vendo aqui será ele mesmo o responsável pelo recolhimento da contribuição e ele vai fazer isso, tá? Pagando os 11% somente se ele tiver cópia da GFIP ou a declaração fornecida pelo contratante. Se ele não tiver nem cópia de GFIP, nem a declaração do contratante, que a gente acabou de ver aí, ele tem que pagar 20% mesmo. Não pode deduzir 45% da contribuição do contratante se ele não tiver essa documentação fornecida pelos equiparados à empresa, pelos contratantes, né? Para quem ele prestou serviço. Então, o contribuinte individual que não comprovar regularidade da dedução, né, desses 45%, terá glosado o valor indevidamente deduzido, devendo complementar as contribuições com os acréscimos legais devidos. Então, o que acontece? Vamos dizer que o eletricista prestou serviço a um advogado. CI, eletricista, presta serviço ao advogado, que também é um tipo de CI, e esse advogado é também um equiparado à empresa. O eletricista recebe do advogado R$1.000 e ele contribui, ele mesmo, que é o responsável pelo recolhimento nesse tipo de contratante, nesse tipo de contrato. Então, o contribuinte individual eletricista contribui com 11%, tá, naquele mês, ou seja, com R$110. Vamos dizer que lá na frente, quando ele vai se aposentar, o que acontece? Consta no sistema realmente que ele recolheu 110, tá? Entrou uma GPS, uma guia da Previdência, com o identificador dele, onde esse eletricista pagou R$110 de contribuição. Só que o advogado contratante, ele não declarou em GFIP o valor da remuneração. E nem o eletricista tem a cópia da GFIP ou qualquer declaração de que ele recebeu R$1.000 e declaração essa que tem compromisso do contratante de incluí-lo na GFIP. Então, o eletricista não tem os documentos, o advogado contratante não declarou o serviço desse eletricista naquele mês na GFIP. O INSS vai concluir o seguinte, que o único dado que ele tem é um valor recolhido de R$110. É só isso que o INSS tem no sistema. Para o INSS, esses 110 não vão ser considerados 11% de R$1.000. Para o eletricista, 110, tá? Isso aqui na visão do eletricista, 110 é 11% de R$1.000.
Mas o INSS, que só tem como dado aquele 110 de pagamento no mês, vai entender que, como foi o eletricista que pagou 110, que ele pagou foi 20% de alguma coisa, ou seja, 20% de R$ 550. Aí vai ficar aquela briga, porque o eletricista vai dizer, mas eu até tenho aqui uma prova que eu ganhei R$ 1.000, tá? Não foi 550, eu paguei 11% de R$ 1.000, esses 110 são 11% de R$ 1.000 e não 20% de 550. Mas o INSS, não tendo declaração alguma, não tendo GFIP informada pelo contratante, vai dizer que a base daquele mês, o salário de contribuição, é 550. Caso o eletricista, tá, não queira que aquele mês fique com uma remuneração de 550, que pode baixar a média, né, para cálculo de benefício, ele vai, para considerar a remuneração como sendo R$ 1.000, tá? Ele vai ter que pagar 9% a mais sobre R$ 1.000, ele já tinha pago 11% sobre 1.000, que o INSS estava entendendo que era 20% sobre 550, então ele vai, além dos 11 que ele já pagou, ele vai também pagar 9% sobre esses 1.000 com juro e multa, para que aí sim, totalizando aqui 20%, tá, R$ 200, mais juro e multa, eu entenda que a base seja de R$ 1.000, ok? Vamos lá. Bom, parágrafo 24 revogado, tá? Aqui é uma disposição que trata de contribuição sobre eventual diferença do 13º, tendo em vista a existência de salário variável no decorrer do ano. Então, aqui seria o seguinte, a pessoa, além da parte fixa, ainda tem, né, uma gratificação que depende de assiduidade ou recebe comissões. Então, nesse caso, até 20 de dezembro de cada ano, não se tem o total da remuneração, né, que vai ser paga em dezembro, para poder definir o valor do 13º salário. Quando isso acontece, a diferença de 13º, tendo em vista, né, que os cálculos exatos só foram feitos após 20 de dezembro, essa diferença pode ser recolhida junto com dezembro no mês de janeiro do ano, né, seguinte. Então, vamos lá. Então, a parte fixa do 13º salário foi de R$ 2.000. Então, as contribuições sobre a parte fixa do 13º vão ser recolhidas até 20 de dezembro daquele ano. Mas esse indivíduo também vai ter repercussão no seu 13º da parte variável da sua remuneração. Essa parte variável que vai, né, também, né, repercutir no 10º, calculada até 20 de dezembro, deu R$ 600. As contribuições sobre essa parte variável de 600 vão ter que ser recolhidas aqui no dia 20 de dezembro. Mas, após 20 de dezembro, se fez novamente o cálculo do 13º e se verificou que o 10º ainda tinha que ter um pagamento dessa diferença de R$ 200. Só se descobriu essa diferença após 20 de dezembro. Consequência, esse valor vai ter que ser recolhida a contribuição sobre esse montante até 20 de janeiro de 2013, juntamente com as contribuições de dezembro, tá? Muito bem. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo do salário de contribuição, é de 11%. Então, as empresas em geral, que não sejam aqueles contratantes que a gente viu antes, CI equiparada à empresa, produtor pessoa física, missão diplomática, repartição consular, as outras empresas que contratam contribuinte individual, ninguém vai fazer mais aquela história de deduzir 45% da contribuição da empresa na contribuição do contribuinte individual. Nesses casos, tá? Essa empresa aí, ela já vai reter diretamente 11%, tá? E no caso de uma entidade beneficente de assistência social, isenta de contribuições sociais patronais, essa entidade vai reter 20% do contribuinte individual. Então, a contribuição a ser descontada do CI pelas empresas para quem ele presta serviço são ou 11%, né, ou 20%. Podem ser, né, a contribuição pode ser 11% ou 20%.
Então, se a empresa em geral, microempresa, EPP, empresa de pequeno porte, mesmo optante pelo simples, agroindústria, produtor rural, pessoa jurídica, associação desportiva com futebol profissional, até aquelas empresas que se beneficiam da desoneração da folha de pagamento, vão reter do CI que lhe presta serviço, do sócio que prestou serviço à empresa e recebeu o prolabore, o sócio também é contribuinte individual, 11%. Agora, tá? Se é uma entidade beneficente em gozo de isenção, essa entidade beneficente, ela também vai ter que descontar a contribuição do CI que lhe presta serviço, só que aí a contribuição do CI não é reduzida para 11%, essa contribuição é de 20%. Então, o contribuinte individual contratado por pessoa jurídica, obrigado a proceder à arrecadação e ao recolhimento da contribuição por ele devida, cuja remuneração recebida ou creditada no mês por serviços prestados a ela for inferior ao limite mínimo do salário de contribuição, é obrigado a complementar a sua contribuição mensalmente, diretamente, né? A sua contribuição mensal diretamente, mediante a alíquota de 20% sobre o valor resultante da subtração do valor das remunerações recebidas de pessoas jurídicas do valor mínimo do salário de contribuição mensal. Eu vou explicar e depois vocês voltam para examinar. Então, olha só. Uma empresa pagou R$500 a um contribuinte individual, tá? Ora, se a empresa pagou R$500, essa empresa está obrigada a descontar do contribuinte individual 11% de R$500. Mas vamos dizer que tudo que foi serviço prestado no mês foi esse aí, tá? Ele trabalhou só para essa empresa, ganhou R$500. Vejam que 500 é base inferior a salário mínimo, não é suficiente para dar aquele mês como regularizado. Então, o que esse contribuinte individual vai fazer? Além desses 11 de desconto que ele já sofreu por parte da empresa, que retém a contribuição dele e recolhe, o CI deverá recolher 20%, ele mesmo, até o dia 15 do mês seguinte, sobre 178. Por que 178? Porque 500 mais 178 dá 678, que é o salário mínimo, que é o menor valor de base aceito para um contribuinte individual. Então, a empresa reteve 11% dos 500, ele paga por conta própria 20% sobre 178 para fechar uma base final no mês de R$678, tá? Quando o contribuinte individual, até, né, outros segurados recebem acima do teto, a gente sabe que não é possível ter desconto acima do teto. Então, vamos dizer que eu tenha um contribuinte individual que prestou serviços no mês, né, a mais de uma empresa, e a soma das remunerações que ele recebeu dessas diversas empresas ultrapassou o teto, tá? O limite mensal do salário de contribuição. Então, ele ganhou 2.000 de uma, 2.000 de outra, 3.000 de outra, e o somatório do que ele ganhou das diversas empresas passou do teto. Então, cabe a esse contribuinte individual comprovar as empresas que sucederam a primeira para a qual ele prestou serviço, o valor ou os valores sobre os quais já tenha incidido desconto de contribuição, de forma a se observar o limite máximo do salário de contribuição. Então, ele prestou serviço na primeira, ganhou 2.000, a empresa A reteve 11% de 2.000. Ele prestou serviço para a empresa B, recebeu mais 2.000, a empresa B reteve 11% de 2.000. Prestou serviço para a empresa C, recebeu 2.000, a empresa C, minha gente, não pode mais descontar sobre os 2.000 integrais, né? Aqui já deu 4.000, dessa base aqui, o máximo que pode ter de base para a incidência de contribuição será de R$ 159, de modo que somando isso daqui dá o teto. Mas como é que a empresa C vai saber? E ela vai ter certeza de que o contribuinte individual, tá, realmente prestou serviço a outras empresas. O contribuinte individual, ele tem, né, a obrigação, tá, de
mostrar para os contratantes subsequentes que ele já sofreu o desconto até o teto para que os próximos contratantes não efetuem mais descontos na sua remuneração. Bom, gente, então, um contribuinte individual, quando ele presta serviços a várias empresas, ele não pode sofrer descontos por parte dos contratantes acima do teto. Então, vamos dizer que esse contribuinte individual, ele regularmente tem vários contratantes, que se ele deixar todos descontarem dele, vão descontar acima do teto. O que ele vai fazer? Ele pode, segundo o parágrafo 29, escolher qual ou quais os contratantes que ele quer que faça o desconto, uma vez que ele recebe desses primeiros contratantes aí o teto, e ele pode dispensar os demais contratantes de fazer a retenção sobre seus honorários. Agora, tem que ter cuidado, porque se os contratantes escolhidos para efetivar a retenção num dado mês pagam menos e fazem a retenção da contribuição sobre valor inferior ao teto, esse contribuinte individual, ele vai ter que, ele próprio, efetuar o pagamento de 20% sobre a diferença que faltar para alcançar o teto. Então, vamos dar uma lida, tá? Então, na hipótese do parágrafo 28, onde o CI presta serviço a vários contratantes, o INSS, não, hoje a Receita Federal do Brasil, poderá facultar ao contribuinte individual que prestar regularmente serviços a uma ou mais empresas, onde a soma das remunerações, vai ser igual ou superior ao teto, e indicar qual ou quais as empresas e sobre que valor deve ser feito o desconto da contribuição para respeitar o limite máximo. E esse contribuinte individual pode dispensar as demais contratantes de descontar a contribuição sobre os seus honorários, bem como pode também atribuir ao próprio contribuinte individual a responsabilidade de complementar a respectiva contribuição até o limite máximo, na hipótese de, por qualquer razão, deixar de receber remuneração ou receber uma remuneração menor daquelas empresas que foram indicadas para fazer o desconto, tá? Bom, a contribuição descontada dos cooperados por parte da cooperativa de trabalho pode ser de 11% ou de 20%. Tá? Então, uma cooperativa, quando tem um dos seus cooperados prestando serviços, tá? Uma empresa vai descontar dele 11%. Se o cooperado prestou serviço através da cooperativa a uma pessoa física, o desconto será de 20%. Então, a cooperativa de trabalho é obrigada a descontar 11% do valor da cota distribuída ao cooperado por serviços por ele prestados por seu intermédio a empresas. E a cooperativa vai descontar 20% do seu cooperado em relação aos serviços que esse cooperado prestou a pessoas físicas através da cooperativa. A cooperativa arrecada a contribuição descontando da remuneração do cooperado e recolhe o produto dessa arrecadação no dia 20 do mês seguinte. Tá? E se o dia 20 cair em dia não útil, antecipa-se para o dia útil imediatamente anterior. Conforme nós já conversamos aqui, existem alguns contratantes que estão desobrigados de arrecadar a contribuição do contribuinte individual que lhes prestou serviços. Então, são excluídos da obrigação de arrecadar a contribuição do contribuinte individual que lhe preste serviço, o produtor rural pessoa física, a missão diplomática, a repartição consular e um outro contribuinte individual equiparado à empresa. Conclui-se, portanto, que cabe ao próprio contribuinte individual que prestou o serviço efetuar o recolhimento de sua contribuição. Então, cabe ao contribuinte individual prestador de serviço recolher a própria contribuição e quando é o próprio CI recolhendo a sua contribuição, ele vai recolher 20%, mas tem que se observar o disposto nos parágrafos 20, 21 e 23, que se ele tiver a cópia da GFIP do contratante ou uma declaração do contratante dizendo que vai incluí-lo na GFIP e vai recolher a contribuição, ele pode deduzir 45% da contribuição do contratante feita sob sua remuneração. Bom, quando a CONAB adquire produtos rurais de produtores, sejam eles pessoas físicas ou pessoas jurídicas, essa Companhia Nacional de Abastecimento, que vocês veem aí, tá? Adquirindo produtos rurais para o Programa de Aquisição de Alimentos, tá?
caberá à Conab o recolhimento da contribuição do produtor rural. E vejam que aqui é estranho, porque tem um dispositivo aí dizendo que quando a Conab compra de pessoa jurídica produtora, ela também tem que recolher a contribuição. E isso aqui é até contraditório com o que nós comentamos anteriormente, que produtor rural é sempre ele a recolher a sua contribuição. Bom, o artigo 216A, eu vou deixar para nós examinarmos na próxima aula. É um artigo que trata de contratação de CI por órgãos, tá, da administração pública. Então, nós vamos examinar isso na aula seguinte. Até lá!